Encanto, novo filme da Disney que conta a história da nossa querida Mirabel, finalmente chegou aqui no Brasil pra gente assistir. Mas apesar de tudo isso, será que ele é ruim? Será que ele vale a pena? O que será que eu achei desse filme? O seu dom não é não admitir a realidade? Bom, meu caro amigo, no vídeo de hoje eu vou te contar absolutamente tudo que eu achei de Encanto, novo filme da Disney que conta a história da princesa colombiana. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Rossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E bom, como eu disse, Encanto finalmente chegou aqui no Brasil pra gente assistir, comentar aqui nesse vídeo, principalmente sobre as polêmicas que eu tenho pra falar aqui. Mas a pergunta que não quer calar é se esse filme é ruim. Será que ele realmente vale a pena gastar o nosso dinheiro pra assistir ele? Que graça. Bom, meu caro amigo, como eu disse, no vídeo de hoje eu vou te contar absolutamente tudo que eu achei de Encanto. Então fica sossegado e prepara aquela pipoquinha gostosa. E assim, eu não quero nem me estender muito no assunto de que ela poderia ter sido uma princesa brasileira. Se você tá por fora do mundo da Disney, a Mirabel é uma princesa colombiana. E pra resumir toda essa polêmica, antes mesmo do primeiro trailer sair, um site muito conhecido, muito famoso, falou que a Mirabel seria uma princesa brasileira. E aí botou a autoestima dos brasileiros tudo lá em cima, pra depois vir com uma decepção que ela seria colombiana. E olha, assim que eu soube dessa informação, eu confesso que eu botei muito hate nesse filme. Muito hate mesmo. E agora que ele finalmente chegou, eu pude fazer uma análise mais detalhada, vendo se realmente podia ou não ser uma princesa brasileira, ou tinha que ser mesmo uma princesa colombiana. E eu cheguei na conclusão que sim, podia ser do Brasil. E eu não tô falando nem só pelos animais, que a gente tem literalmente uma onça pintada nesse filme, mas todos os cenários, o jeitinho da família Madrigal, lembrou muito Brasil. Bem-vindo à família Madrigal. Mas eu confesso que depois de ter assistido esse filme, eu posso passar um pano pra essa polêmica. Eu confesso que eu gostei bastante, mais do que eu imaginava. Mas então agora vamos falar melhor dessa minha crítica. A essa altura do campeonato, eu acho que vocês já sabem mais ou menos o que conta a história em si de Encanto. Mas pra te contextualizar, até mesmo pra entender a mensagem por trás do filme, Encanto mostra pra gente a família Madrigal, e que eles no passado foram abençoados com poderes mágicos. E aí de geração em geração, as pessoas dessa família conseguem um poder. Aí rola toda uma cerimônia bem bonitinha. Basicamente isso que você precisa entender. Só que acontece que quando chegou a vez da Mirabel, a nossa protagonista desse filme, ela não ganhou nenhum poder. E aí por isso que já começa a introdução do problema do filme, porque é nos dito que a magia de Encanto tá passando por um problema. A gente só não sabe que problema específico é esse. Mas basicamente a magia tá dando um defeito, a família Madrigal não tá conseguindo usar os seus poderes direito, e vai sobrar pra coitada da Mirabel resolver esse problema. Sendo que ela nem poder tem, né? E ainda toda a família despreza ela por causa disso. Vai entender também, né? Pelo menos ela salvou o dia. E o primeiro ponto que eu quero começar falando aqui, que eu confesso que me surpreendeu muito, é que esse filme não tem vilão, porque na verdade os vilões seriam as próprias inseguranças dos personagens. Aquilo que eles acreditam que seria um ponto fraco, um defeito neles, faz com que todo o filme aconteça. E eu acho que eu nem preciso dizer o quanto que tudo isso é muito legal, ver principalmente no filme infantil. A forma que a Disney conseguiu pegar essas inseguranças, que afinal são muito presentes no nosso dia a dia, colocar numa animação infantil pros personagens literalmente cantarem os seus problemas, ficou simplesmente perfeito. E aí é claro que com o passar do filme acontecendo, essas inseguranças, esses problemas vão sendo resolvidos, e cada vez que isso vai acontecendo já é uma vitória pro filme. Além de nos ensinar em como vencer essas mesmas inseguranças. Mas como a gente começou falando sobre uma coisa boa de Encanto, vamos falar agora sobre uma coisa que eu não gostei, que foi em relação à dublagem brasileira. Pra variar, né? Sempre culpa da dublagem brasileira. Basicamente, a coisa que me incomodou em relação à dublagem não foi nem um dublador, que na verdade não é dublador e fez um péssimo trabalho. Muito pelo contrário. Aqui a dublagem é excelente. Principalmente a dubladora da Mirabel, né? Que hoje que são ótimas. Mas o detalhe em específico é sobre as vozes dos personagens que são muito parecidas. Eu só assisti esse filme em português, então eu não sei se isso aconteceu também na dublagem original, mas isso faz com que a gente não consiga diferenciar um personagem do outro. Eu, pelo menos, só escutando as músicas, sem prestar atenção na imagem, no que tá acontecendo naquele momento, eu, Nicolas Rossi, não consegui diferenciar. Só pra deixar claro, eu não tô desmerecendo o trabalho de ninguém. A minha crítica em relação a isso é sobre a Disney. Deveria ter pego algumas vozes um pouco mais diferentes uma da outra, pelo menos pra gente conseguir diferenciar um personagem do outro, mas obviamente esse detalhe não estraga o filme no geral, é apenas uma
crítica que eu acho que a Disney poderia ter resolvido. E algo que eu fiquei muito feliz de ter visto nesse filme foi as músicas. Aqui a gente finalmente tem um filme musical clássico da Disney, dessa vez escritas pelo Lin-Manuel Miranda, que pensa no homem talentosíssimo. E eu fiquei muito feliz vendo essa novidade, e o último filme que a Disney tinha feito foi Raya e o Último Dragão. Como a gente sabe, não tem músicas ali. Fazia sentido em alguns momentos do filme ter botado uma música. Eu confesso que eu senti falta. E eu não sei nem descrever o quão prazeroso foi ver os personagens cantando do nada de novo. Senti muita saudade disso. Só que ao mesmo tempo que eu penso tudo isso sobre o filme ser um musical, eu confesso, não sei porquê, mas eu acho que essas músicas de Encanto não vão ser tão memoráveis quanto as músicas de Moana ou de Frozen, simplesmente por conta da complexidade das letras. É a coisa mais esquisita que você já disse. Como eu tinha dito antes, o vilão do filme, na verdade, seria as próprias inseguranças dos personagens. E é basicamente isso que é dito em cada música. Então mesmo a Disney tentando deixar mais fácil da gente entender esse assunto, eu acho que ainda assim ficou um pouco confuso. Mas a culpa não foi nem necessariamente da Disney. Eu sei que esse assunto é um pouco delicado, sei que a Disney tentou o máximo pra deixar esse filme o mais simples possível, também mais fácil possível da gente conseguir entender com facilidade. Mas obviamente, se a gente analisar, por exemplo, Frozen e Moana, nesses dois filmes a gente tem músicas muito famosas. E eu, sinceramente, não sei se isso vai acontecer também com Encanto. Mas não sei, o mundo dá volta. Foi apenas um pensamento aleatório que eu tive assistindo o filme. E, inclusive, já que a gente tocou nesse assunto de música, conta aqui embaixo nos comentários qual é a sua música preferida do filme. A minha, obviamente, não poderia ser a Não Falamos do Bruno. Acho que eu gostei dela por simplesmente todo o contexto que a gente tem do Bruno, de ser tipo um Voldemort lá de Harry Potter. Não falamos do Bruno. Não, não, não. Logo quando assisti o trailer, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo sobre como que a Disney iria abordar toda aquela quantidade de personagens. Mas eu confesso que eu fiquei muito surpreso quando a Disney, logo no início do filme, conseguiu apresentar todos eles pra gente. Aquela música inicial onde a Mirabel canta, ali a gente é introduzido a todos os personagens do filme. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse tipo de personagem que é carismático, que é legal, que tem uma participação bacana ali no filme, com direito às suas próprias músicas, ao mesmo tempo a gente tem personagem inútil, que sinceramente não faria diferença nenhuma se ele fosse simplesmente excluído do filme. Eu senti isso em relação a Dolores e o Camilo. E só pra te dar um contexto, os dois basicamente seriam irmãos e primos da Mirabel. E assim, a Dolores até chega a aparecer em bastante momento, mas ela não chega a ter uma importância que nem a Isabela. O Camilo, coitado, nem aparece no filme, né? Só tá ali pra ser o alívio cômico. Mas antes de eu continuar aqui, já se inscreva aqui no canal pra você não perder uma recomendação de animação nova que sair. Ativa o sininho pra garantir isso. E já deixa o like aí embaixo pra apoiar o meu trabalho. Então basicamente a minha crítica sobre os personagens seria a confusão que a Disney causou em botar uma família muito grande pra ser protagonista. Ao mesmo tempo que ela deixou alguns mais de lado, por ter muito personagem, alguns não servirem literalmente pra nada no filme, eu acho que eles podiam sim ter sido excluídos. Porque eu pelo menos senti que a Disney tentou dar atenção a todo mundo da família. Mas por tentar dar muita atenção pra todo mundo, acabou que só a Mirabel que a gente teve um contexto maior. Não deu tempo da gente começar a gostar de um personagem, de simpatizar com ele. Acho que isso só acontece com a Mirabel e com as irmãs dela, com a avó da Mirabel e também com o Bruno. Que já que a gente tocou no nome dele, vamos falar agora sobre isso porque eu tenho algumas polêmicas. Como eu tinha dito antes, a história do filme inteiro gira em torno do Bruno. Basicamente é ele que começa com toda a confusão do filme, mas não necessariamente porque a culpa era dele, sim porque as pessoas já viam ele como uma pessoa que não era muito confiável, que previa o futuro e só via coisas ruins. Ver o futuro era o poder dele, eu esqueci de falar isso antes. E aí em determinado momento do filme, ele prevê que a magia de Encanto vai ter algum tipo de problema e que a Mirabel é a chave pra esse problema. E aí pronto, a família inteira vai à loucura. Um dia vi o futuro e foi pra não voltar. Mas aí tá, o problema já foi introduzido, a gente já conheceu os personagens, só que ainda o Bruno não tinha aparecido. Já tinha dado 40 minutos de filme e a única coisa que eu conseguia me perguntar era onde que tava esse Bruno. E aí a forma que ele foi introduzido, eu achei totalmente aleatória. Aí do nada ele começa a falar dos problemas dele pra Mirabel, o porquê dele não ser necessariamente o vilão da família, e ele simplesmente joga isso na nossa cara. E ok, a gente até pode entender o lado da história dele, ele é apenas uma pessoa mal compreendida, e ok, eu comprei isso. Mas a única coisa que eu não entendi é por que do povo tá falando que o Bruno é o personagem favorito. Ele mal chega a aparecer no filme. Ele conta aquela história ali rapidinha, mas ao mesmo tempo a gente não conhece muito sobre ele. Ele não tem nem música nesse filme. Mesmo ele sendo engraçado e divertido em algumas cenas, ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar, ele era irrelevante. Concorda comigo? Ele tem toda a razão. Literalmente qualquer pessoa podia ter o poder de ver o futuro. E daí já podia cortar todo aquele tabu do Bruno, e no final não serviu pra absolutamente nada. Eu acho que a partir dessa parte que o Bruno aparece do nada
errada no filme, e daí começa as decepções no geral. Depois de acontecer toda a confusão da magia, a Disney começa a tacar um monte de informação na nossa cara. Isso no final do filme que eu tô falando. E daí simplesmente ficou uma confusão, porque tinham acabado de falar a história do Bruno, e todo mundo perde os poderes lá do problema da magia da Mirabel e não sei o que. A avó da Mirabel decide contar a história dela. Enfim, eu acho que a Disney poderia ter organizado melhor essa parte. Daí assim, dando mais espaço pros personagens conseguir resolver esse problema da magia com mais naturalidade. Porque aquilo, sinceramente, foi uma porcaria. A facilidade que a Mirabel resolveu tudo, eu não comprei essa ideia não, Disney. Então, com base em tudo isso, eu vou te falar assim: Encanto é um filme bom, mas na minha opinião ele ainda não chega a ser um clássico da Disney, como por exemplo Frozen, Moana, Enrolados, e por causa disso, talvez, só talvez, ele seja mais um filme esquecido da Disney. É uma possibilidade, não sei o que pode acontecer. Mas se você também concorda comigo, já deixa um like aí embaixo, e já aproveita pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, pra você não perder a recomendação de mais nenhum outro filme. E agora clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui no meu lado, caso você queira saber sobre algumas notícias sobre os filmes da Disney. Mas obrigado por passar mais um tempo aqui comigo, até o próximo vídeo e tchau!